aí, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu Parieri e o dia mais assustador do ano já está se aproximando. Eu não sei vocês, mas o Halloween é um dos meus feriados favoritos do ano, cara. E é por isso que hoje eu resolvi trazer aqui uma lista de 10 animes com temáticas relacionadas ao Halloween pra você maratonar e já ir entrando no clima aí. E eu tô ligado que existe tipo uma dezena de animes que daria pra encaixar nesse vídeo, mas pra essa lista eu tentei ser mais dinâmica ali e variar bastante entre animes mais novos, mais antigos, temática de zumbi, de vampiro, de espírito e por aí vai. Então se você curte esse tipo de lista, não deixe de sinalizar pra mim nos comentários aí, que depois eu posso fazer uma continuação desse vídeo, beleza? E agora, bora lá ver o primeiro dos clássicos dessa listinha. Número 1, Soul Eater. Soul Eater se passa em um mundo fictício meio que pós-apocalíptico, onde a história vai girar em torno de uma escola chamada Shibusen, que foi criada para eliminar os ovos de Kishins, que são seres que costumam devorar a alma de humanos para se tornarem mais poderosos, e as bruxas que vivem aterrorizando o mundo. E os encarregados de eliminar esses seres são os artesãos, que são pessoas que possuem poderes sobrenaturais especiais, e as armas, que são pessoas que têm a capacidade de se transformar em armas. O objetivo principal dos artesãos é ajudar suas armas a consumirem 99 almas de Kishins e a alma de uma bruxa para que eles possam se tornar Death Scythes, que são armas da morte capazes de suportar o imenso poder do Shinigami-sama, que é o diretor e criador da Shibusen. Basicamente ele é como se fosse uma representação da morte dentro da obra. Além disso, a coloração das cenas, o sombreamento e o design de vários personagens remetem claramente ao Halloween, o que ajuda a dar um aspecto ainda mais sombrio e cativante pro anime. Número 2, Vampire Knight. O anime conta a história da Yuki, uma estudante do Colégio Cross, que é um internato de prestígio que divide os alunos em dois grupos. A classe diurna, que é composta pelos alunos humanos que utilizam uniformes pretos, e a classe noturna, que é composta por alunos vampiros que usam uniformes brancos. O motivo disso é promover a convivência pacífica entre as duas espécies. Para garantir isso, existe uma regra que proíbe os alunos da classe noturna de drenarem o sangue de humanos dentro dos limites do colégio. Sendo assim, eles precisam tomar pastilhas de sangue para conter a sede. Apesar disso, o fato deles serem vampiros tem que ser mantido em segredo das turmas diurnas e da sociedade humana. E é aí que entra a Yuki e seu parceiro Zero, que trabalham juntos como monitores para manter os alunos humanos afastados dos vampiros, já que eles são naturalmente atraídos por eles. Embora pouca gente conheça, esse anime tem um enredo cativante que consegue fazer um ótimo equilíbrio entre a temática escolar e um clima de mistério que envolve os vampiros. O estúdio que produziu o anime conseguiu reproduzir com perfeição o traço da autora e deu ainda mais fluidez para as cenas. A iluminação, mesmo em cenas que se passam durante o dia, mantém um aspecto opressor e sombrio que é construído ao longo da narrativa da autora. E a trilha sonora, sem dúvida, merece o maior destaque. O uso de violino, violoncelo e piano reforça ainda mais a melancolia presente em histórias de vampiros. Número 3, Hellsing. E agora vamos para um clássico extremamente violento da temática de vampiro, que é o anime Hellsing. A agência Hellsing, também conhecida como Ordem Real dos Cavaleiros Protestantes, é uma organização que tem a missão de esconder a existência de monstros e vampiros da população e acabar com quaisquer criaturas que ameacem o Império Britânico e a Igreja Protestante. E quem comanda a parada toda por trás da organização é a Íntegra, a herdeira da família Hellsing, que tem sob seu comando o vampiro Alucard, que é incrivelmente poderoso e tem sido usado pela família Hellsing para exterminar monstros há anos. Mas de repente a atividade dos vampiros começa a ficar mais intensa, e a causa disso é mais alarmante do que qualquer coisa que a Íntegra poderia ter imaginado. A conspiração de um grupo que por muito tempo foi dado como morto vem à tona e ameaça mergulhar a Inglaterra e talvez o mundo inteiro em uma guerra. E é então que a Íntegra e a tropa da Hellsing vão ter que se desdobrar para evitar essa tragédia. O anime teve uma temporada de 13 episódios que foi lançada lá em 2001, mas que seguiu o mangá só até certo ponto e aí foi encerrada com o final original. E aí lá em 2006 começou a ser lançado o Hellsing Ultimate, uma série de 10 ovas que basicamente foi um remake da série para contar a história do mangá do começo ao fim. Número 4, Yuragi Sou no Yuna-san. Pois é, meus amigos, quem disse que o Halloween tem que ser só mistério ali, retaliação, tchá, 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 e sangue voando pra tudo quanto é lado, né?
A história de Yuragi Sou no Yuna-san vai acompanhar o protagonista Kogarashi, um médium que está desabrigado e não tem sequer R$1 no bolso. E para jogar sal na ferida, esse coitado tem habilidades paranormais desde que era criança, e por causa disso ele sempre conseguiu ver fantasmas e vive sendo perseguido e possuído por eles. E quando ele estava prestes a desistir da vida, ele vai parar na Yuragi Sou, uma pensão barata que antigamente era uma pousada, mas agora tá cheia de gatinha morando lá. Ah, aí os olhos do gado até brilharam, né? Só que o motivo para o aluguel da pensão ser barato é que tem um espírito assombrando o lugar. E aí os responsáveis pela pensão fazem um acordo com o Kogarashi dizendo que se ele conseguir exorcizar os fantasmas que assombram a pensão, ele pode morar lá sem pagar aluguel. Só que o problema é que o fantasma em questão é uma garota muito linda chamada Yuna. E depois de trocar uma ideia com ela, o Kogarashi começa a ficar com pena dela e promete ajudar a resolver as pendências dela para que ela consiga ir para o outro mundo em paz. Só que ao mesmo tempo ele vai descobrir que as outras moradoras da pensão possuem muito mais segredos ali e surpresas do que ele poderia sequer sonhar. E por falar em sonho, eu quero aproveitar esse pequeno momento para pedir a sua ajuda para tornar realidade o meu sonho de ter você fazendo parte da galera aqui do Beco. Então já deixa aí aquele joinha maroto que ajuda demais a melhorar o alcance dos vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma das maluquices que eu trago aqui nesse canal. E ó, te agradeço aí de coração pela força, tamo junto sempre e bora lá continuar. Número 5, Undead Girl Murder Farce. A história de Undead Girl Murder Farce se passa no século XIX, em um mundo habitado por vampiros, golems, lobisomens e tudo quanto é tipo de criaturas sobrenaturais. A protagonista, Aya Rindo, também conhecida por ser uma grande detetive, é um ser imortal que teve sua cabeça decepada por alguém que queria roubar o corpo dela. Em uma de suas viagens ao lado de sua empregada Shizuko, ela acaba se encontrando com um Tsugaru Shunichi, um híbrido de humano com demônio conhecido por ser um assassino de criaturas sobrenaturais. Após fazer um acordo com ele, os dois partem para a Europa para resolver uma série de casos misteriosos enquanto buscam pelo corpo desaparecido. Se você tá procurando um anime aí de suspense que coloque a sua cachola aí pra funcionar, então esse com certeza vai te fazer ganhar o dia. Cara, a história desse anime é simplesmente incrível, porque além dela ser intrigante e prender a atenção por causa dos mistérios que são apresentados em cada episódio, ela é extremamente inteligente na caracterização, fazendo uso de vários personagens fictícios famosos como o Professor Moriarty das histórias do Sherlock Holmes, o famoso ladrão Arsène Lupin, o Fantasma da Ópera, Frankenstein, dentre vários outros. Número 6. Dark Gathering. O Keitaro Gentoga é um estudante universitário que odeia fantasmas, mas infelizmente esse coitado tem o dom de atrair espíritos. E esse mesmo dom fez com que ele recebesse uma ferida espiritual na mão direita e acabasse envolvendo a sua amiga de infância, Eiko, também. Esse evento fez com que ele se tornasse um cara retraído com pouca habilidade para interagir com outras pessoas. Porém, graças à ajuda da Eiko, ele começa a superar seus medos e aos poucos se mistura com a sociedade de novo. Como parte de sua reabilitação, o Keitaro aceita um emprego de meio período como professor e sua primeira aluna é a garota Yayoi Hozuki, a prima da Eiko, que além de ser uma criança prodígio, ela também tem habilidades espirituais especiais que permitem que ela possa ver e sentir fantasmas e fenômenos espirituais, assim como o Keitaro. Só que ao contrário dele, tudo que ela quer é encontrar a maior quantidade possível de espíritos, na esperança de encontrar uma pista sobre o fantasma que levou a mãe dela após o acidente de carro que ela e a família tiveram. E pra fazer isso, ela vai carregar esse maluco pra tudo quanto é lugar assombrado que ela conseguir encontrar. Esse anime trouxe de volta a temática de espíritos que tinha ficado meio sumida por um tempo. E eu achei muito interessante trazer ele aqui nessa lista, não só por isso, mas também porque ele tem um estilo de narração meio detetivesca, já que eles vão pros lugares mal assombrados para resolver os casos e capturar os espíritos. É uma proposta diferente que dá vontade de ver no que vai dar. Número 7. Another. O anime começa falando de um incidente que aconteceu em 1972 com um garoto chamado Misaki Umiyama, que era bom nos esportes e tinha muitos amigos. O típico caso do cara popular. Só que um dia ele acaba morrendo de forma inesperada. Mas os alunos da classe 3-3 não aceitam o fato dele ter morrido e decidem continuar agindo como se ele ainda estivesse vivo e presente. Depois de tirar a foto de formatura, os alunos se espantaram ao ver que o próprio Misaki apareceu nela. 41 anos depois desse acidente, o protagonista Sakakibara Koichi se muda para a cidade de Yomiyama e é transferido justamente para a tão falada classe 3-3 da escola. Mas ele acaba tendo um problema de saúde e fica internado em um hospital.
E lá ele encontra uma estranha garota usando um tapa-olho chamada Misaki Mei. E quando ele finalmente começa a frequentar as aulas, ele descobre que essa garota tá na mesma classe que ele. Mas então ele começa a sentir que alguma coisa bizarra tá acontecendo, porque sempre que ele tenta falar sobre ela, as pessoas agem como se ela não existisse, inclusive os professores e funcionários da escola. E a partir daí, ele vai tentar descobrir quem de fato é a Misaki e qual é a verdade por trás de tudo. O anime de Another teve só uma temporada fechada de 13 episódios que adaptou toda a história do mangá, e um OVA bem interessante que se passa pouco tempo antes da história principal começar. Número 8. Castlevania. Baseado na famosa franquia de games com o mesmo nome, o anime de Castlevania vai contar a história de como o conde Vlad Drácula Tepes acabou se apaixonando por uma humana e tendo um filho com ela chamado Alucard. Devido à sua inteligência muito à frente de seu tempo, a esposa do Drácula acabou sendo considerada uma bruxa e foi queimada na fogueira pelos cidadãos de Valáquia. Explodindo em fúria, o Drácula convoca um exército de monstros e demônios que invade o condado e extermina todos os habitantes. Ele então jura dedicar sua vida para acabar com todos os humanos. E para ter uma chance de impedir o genocídio planejado por Drácula, o desonrado caçador de monstros Trevor Belmont vai precisar unir forças com a maga Saifa e o filho de Drácula, Alucard. A adaptação em anime de Castlevania com certeza faz jus ao legado dos games, galera. O traço do anime é bem realista e as cenas de ação são bem fluídas e cheias de detalhes. E isso sem contar a boa dose de violência explícita e a trilha sonora icônica que ajudam a entregar o típico tom macabro que você sente enquanto perambula pelos domínios do Drácula nos jogos. Lembra muito animes como Death Note, Claymore e outros que foram feitos pela Madhouse durante a época de ouro do estúdio. O anime tem 4 temporadas e um spin-off chamado Castlevania Nocturne, que já estreou na Netflix e é uma continuação direta dos eventos do primeiro anime. Além disso, já foi confirmado que ele vai receber uma segunda temporada. Então, caso você ainda não tenha visto, esse é o melhor momento para começar a maratonar os episódios. Número 9. Zombieland Saga. A garota Sakura Minamoto sonha em se tornar uma idol e bem no dia que ela estava indo para fazer uma audiência, a cruel realidade atinge ela como um caminhão. E isso literalmente porque ela mal põe o pé para fora de casa e já é atropelada e morre, coitada. É, minha filha, já pode benzer aí porque o encosto tá brabo. 10 anos depois, ela acorda na prefeitura da cidade de Saga sem nenhuma memória de seu passado e descobre que foi transformada em um zumbi. Enquanto ela tenta processar o que aconteceu e aceitar o seu novo destino, ela conhece um homem chamado Kotaro Tatsumi, que explica que ele ressuscitou ela e outras 6 garotas lendárias de várias épocas da história do Japão como zumbis, com o objetivo de revitalizar financeiramente a prefeitura, criando um grupo de idols. E assumindo o papel de gerente agressivo, o Kotaro começa a agendar eventos e as meninas finalmente aceitam e decidem nomear o seu grupo como Fran Chouchou. Apesar de ter uma abordagem absurdamente cômica do gênero de idols de anime, o Zombieland Saga conta uma história comovente do grupo salvando a prefeitura da cidade, ao mesmo tempo em que escondem suas identidades como zumbis e tentam redescobrir seu passado. Número 10. Owari no Seraph. Em Owari no Seraph é dito que no ano de 2012 uma arma química devastou a população, exceto crianças menores de 12 anos. Nesse período, os vampiros passaram a dominar o mundo e aprisionar os sobreviventes em cidades subterrâneas, mantendo eles vivos em troca de sangue. O protagonista Yuichiro e seu amigo Mikaela, assim como outros órfãos, vivem em uma dessas cidades e sonham em poder viver livremente no mundo da superfície. Um dia, o Mikaela acaba se infiltrando na mansão de um dos vampiros nobres para roubar um mapa e algumas armas para que assim eles pudessem chegar até a superfície e escapar. E aí, depois de afanar lá esse monte de coisa, ele e as outras crianças fogem, achando que as vidas deles iriam voltar a ser como eram antes da catástrofe. Porém, eles acabam sendo pegos e o Yuichiro é o único que consegue escapar, deixando todo mundo para trás, inclusive o próprio Mikaela que se sacrificou para que ele conseguisse fugir. Depois de ser resgatado pelo exército imperial japonês, o Yuichiro jura que vai se vingar pelo que aconteceu com sua família e começa seu treinamento para matar todos os vampiros que ele encontrar em seu caminho. A história desse anime é cheia de reviravoltas e mistura bastante a mitologia dos vampiros com anjos e demônios, o que dá um certo dinamismo e diversidade para a trama. Infelizmente, o anime só teve 2 temporadas de 12 episódios cada, que dataram até o capítulo 41 do mangá, o que equivale a um pouquinho menos de 1/3 da história, para vocês terem uma noção. Então, se você tiver curiosidade de assistir esse anime, eu recomendo demais que você vá pro mangá depois, porque é justamente a parte onde começa a ter muitas revelações bombásticas e plot twists na história.
E por falar em revelações, me conta uma coisa aqui. Você já conhecia todos os animes dessa lista? Dos que você não conhece, qual foi o que mais aguçou a sua curiosidade? E ó, se você gosta e quer ver mais vídeos de lista como esse, já deixa o seu like aqui embaixo pra eu saber e poder trabalhar em mais vídeos assim aqui no canal, ok? Foi muito da hora ter a sua companhia até aqui, eu te agradeço de coração mesmo pela força e eu espero que você tenha uma semana assustadoramente boa. Um grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!